Fala galera, mais um episódio de Carona com o Dr. Hélio. Achei interessante comentar um pouco, porque eu sempre abordo com os meus pacientes na consulta de cannabis medicinal, a explicação do porquê que a cannabis tem propriedades medicinais, né? Por que que começaram a se investigar isso, por que que a gente observa efeitos terapêuticos com o uso dos derivados dessa planta. E é bem simples a explicação. Russo, que é um grande pesquisador da cannabis medicinal, ele tem uma teoria e basicamente a cannabis medicinal gira em torno dessa teoria dele. Ele fala sobre a deficiência de produção de endocannabinoides. O que eu quero dizer com isso? A gente já nasce um sistema cardiovascular, que é o responsável por levar sangue para o corpo inteiro, né? O sangue transporta os nutrientes, transporta o oxigênio. Nasce com um sistema respiratório, pulmão, brônquios, traqueia. Nasce com vários sistemas para diferentes objetivos. Um desses sistemas que a gente nasce é o chamado sistema endocannabinoide. Ele funciona a partir da interação entre algumas moléculas que a gente produz. A principal delas é a anandamida, é a molécula da felicidade, entre aspas aí. A interação dela com os receptores desse sistema, o CB1 e CB2, ela desencadeia um resultado, uma função. Dependendo de aonde esse receptor está, ela vai desempenhar funções diferentes. É igual a adrenalina, por exemplo. A adrenalina no coração faz o coração acelerar. A adrenalina na pupila faz a pupila dilatar. Então, a mesma molécula, em lugares diferentes do corpo, vai ter respostas diferentes, né? Vai conduzir efeitos diferentes. A mesma coisa a anandamida. Se ela atua no cérebro, em uma região do cérebro, ela estimula um efeito. Se ela atua em outra região, outro efeito. E por que eu estou falando da anandamida? Porque a cannabis, ela tem uma molécula dentro dela, o canabidiol, o CBD, que é o principal, né? O mais estudado, não o único fitocannabinoide, mas o mais estudado. Ele tem uma molécula, uma estrutura molecular muito parecida com a anandamida. E acaba que quando a gente administra esse canabidiol, no caso da cannabis medicinal, na grande maioria das vezes por via oral, mas pode ser várias outras vias de administração, inalatória, cutânea, cremes, pomadas, que o mais utilizado hoje no Brasil é a formulação em óleo. Esse canabidiol consegue interagir com aqueles mesmos receptores que a anandamida interage, os receptores CB1 e CB2. E assim ele consegue ativar esses receptores como se ele fosse um anandamida. E a teoria daquele pesquisador chamado Russo não é a nacionalidade dele, é o nome, sobrenome dele mesmo. A teoria dele fala que algumas pessoas, por algum motivo, que a gente ainda não sabe qual, que sofrem influências genéticas, sofrem influências do meio ambiente, das práticas de vida da pessoa, essa pessoa passa a produzir menos anandamida e outras, né? Eu estou falando da anandamida porque é o mais fácil de exemplificar, mas a pessoa produz menos desses endocannabinoides, que são essas moléculas do sistema endocannabinoide que a gente produz. A grande sacada é, se você produz pouca anandamida, vamos tentar repor ela. E essa reposição não é com a molécula de anandamida, essa reposição é feita com o CBD, que tem uma estrutura molecular muito parecida e acaba tendo o mesmo efeito que ela tem no nosso organismo. Como se fosse, entre muitas aspas aí, tá? Mas é só para fins didáticos. Como se fosse uma reposição de vitaminas, digamos assim. Uma reposição, na verdade, de uma molécula que a gente produz de forma insuficiente. A gente acaba repondo o CBD no lugar dessa molécula e a partir daí a gente tem os efeitos terapêuticos que a gente observa na cannabis medicinal. Não só o CBD, mas todos os outros fitocannabinoides, que são os canabinoides presentes na planta, fito de planta, CBD, o THC, canabinol, canabigerol, tem vários outros aí um pouco menos estudados também, todos eles têm algum efeito no organismo. Os mais estudados até hoje são canabidiol, CBD, THC, canabigerol e canabinol. Esses são os que a gente tem mais estudos, mas tem pelo menos uns outros 10. Geralmente estão relacionados com fatores antitumorais, redução de resposta inflamatória, redução de neuroinflamação, redução de citocinas inflamatórias, né, como eu comentei. Só que ainda estão em processo de estudo porque são mais recentes, a descoberta foi mais recente. Aos poucos a ciência vai evoluindo nesse sentido. O que eu queria passar para vocês era esse entendimento do porquê que a cannabis medicinal funciona. Não é uma coisa aleatória que alguém falou assim, vamos dar essa planta aqui, vamos ver se resolve. Não. Os estudos começaram a partir da investigação do porquê que a cannabis fazia efeito em pacientes com epilepsia. Tem relato de uso de cannabis há mais de 1000 anos atrás para tratamento de mal epilético e o chá da cannabis na época fazia a pessoa parar de convulsionar, né? Isso foi o primeiro alerta para os cientistas se interessarem pelo assunto e começarem a estudar. Então, basicamente é isso, o sistema canabinoide, a gente já nasce com ele, existe essa teoria, né, de que por algum motivo a pessoa passa a produzir menos anandamida,
baseando-se nessa teoria, a lógica seria a reposição de CBD. Se essa teoria está certa ou não está, já para a gente hoje já não faz mais tanta diferença, porque independente da teoria, o resultado terapêutico a gente observa que existe. A gente não sabe dizer se a causa realmente é uma deficiência de anandamida, uma deficiência de receptores, mas o efeito terapêutico que já vem sendo estudado, isso a gente vê que tem sim bons resultados. As principais doenças tratadas hoje com a ajuda da cannabis medicinal, a epilepsia, principalmente epilepsias graves, crianças com síndromes genéticas que aumentam muito o risco de epilepsia, dores agudas e crônicas. A gente já consegue ter um efeito muito bom, de efeito tanto imediato, como de um efeito também prolongado, atuando ali na modulação da neurofisiologia da dor. Transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, estresse, distúrbios do sono também tem sido muito utilizado. A maioria dos meus pacientes hoje ou são ansiedade, depressão, estresse, ou distúrbio do sono, a grande maioria. Tem alguns poucos com epilepsia, menos ainda com doenças psiquiátricas mais específicas, como bipolaridade, esquizofrenia, também podem ser ajudadas aí com a cannabis medicinal, sempre como tratamento adjuvante, é claro, não como tratamento principal, mas esse tratamento adjuvante auxilia bastante na questão da redução da quantidade de remédios que o paciente precisa tomar. Muitas vezes o paciente chega tomando 5, 6 remédios, cheio de efeito colateral, por conta desse tanto de medicação. Depois que a gente começa a cannabis medicinal, com essa regulação do sistema endocannabinoide, a gente consegue controlar vários pontos dessas doenças principais e até outras comorbidades que vêm junto dessas doenças. E o paciente, na grande maioria das vezes, observa uma melhora clínica muito satisfatória, redução de remédio, redução de efeitos colaterais, pela consequência de conseguir retirar remédio ou conseguir diminuir a dose dessas medicações, geralmente medicações controladas, né, tarja preta, que atuam no sistema nervoso central, enfim. Basicamente o que eu tinha para falar hoje era isso. Lembre-se então do sistema endocannabinoide sempre que a gente for falar de cannabis medicinal.